Queridos irmãos, eu quero falar um pouco sobre escatologia bíblica. Eu quero falar sobre um assunto que estamos ouvindo e vendo hoje nas mídias sociais, e muitos estão afirmando certas coisas sem base bíblica. Eu quero falar sobre pré-tribulacionismo e pós. Tem também outra linha de pensamento que é o meso, e tem também o pré-ira, mas eu quero falar apenas de dois pontos teológicos que divergem o pensamento de muitos irmãos. A Bíblia, ela é pré-tribulacionista, mas muitos estão afirmando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas vamos analisar uma coisa. Qual a igreja que vai passar pela grande tribulação? Não é Filadélfia. A igreja que vai passar pela grande tribulação é Laodiceia. A igreja que se vendeu aos holofotes. A fiel igreja do Senhor Jesus de Filadélfia, essa não vai passar. Tribulação e grande tribulação não é para a igreja. Já está lá no livro de Daniel, bem especificado ali. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É para o povo judeu. E é para Jerusalém, não é para a igreja. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que recebeu de Deus a revelação do mistério, quando ele diz: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E olha o que ele explica aqui em Romanos, capítulo 5. Olha o que ele explica aqui, bem explicadinho, Romanos, capítulo 5. Para não ter dúvida, olha o que diz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual temos entrado a esta graça. É por Jesus que nós temos entrado a esta graça, a este tempo glorioso, que é o tempo da igreja. É o que vemos. A igreja está aqui na Terra há praticamente 2000 anos. Jesus Cristo abriu a porta da graça através da sua morte e ressurreição. O tempo da graça não é para judeus, mas é para a igreja. A grande tribulação não é para a igreja, mas é para judeus e para o mundo perdido. Olha o que diz. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é Cristo. Está no coração da igreja. Não estou falando o nome de nenhum ministério, de nenhuma igreja. Eu estou falando da igreja profética chamada Filadélfia. Olha o que diz aqui, no 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. A igreja era ímpia. Jesus Cristo morreu pela sua igreja. Igreja significa eclésia, que quer dizer tirado para fora, tirado desse sistema do mundo. A igreja de Cristo, ela luta, ela nada contra a maré do mundo.
O conselho da Bíblia é esse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse é o conselho da palavra. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois pode ser que pelo bom, alguém ouse morrer, pode até ser. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por santos, ele morreu por pecadores, para resgatar os pecadores do pecado. E isso aconteceu com a fiel igreja, a igreja de Filadélfia. A igreja do último tempo é duas, elas estão juntas. Uma vai passar pela grande tribulação e a outra será arrebatada. A que vai passar pela grande tribulação é aquela que colocou Jesus pelo lado de fora. Lembra quando está escrito na profecia? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus estava querendo entrar novamente na igreja de Laodiceia, que colocou ele para fora. É o que a maioria do povo hoje, a maioria dos ministérios, das igrejas hoje, é um sistema chamado Laodiceia. Nos nossos dias, tem colocado Jesus para o lado de fora. É uma minoria dos cristãos que abraçaram a fé e o Senhor da fé. O Senhor da nossa fé é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o autor e o consumador da fé. Veja aqui o que diz a palavra no 9. Logo muito mais agora seremos salvos da ira. Aliás, seremos justificados pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Que ira é essa? A grande tribulação. Só os fiéis serão salvos da grande tribulação. Os infiéis passarão, na realidade, pela grande tribulação. Esse é um pensamento calvinista que está imperando nos nossos dias. Muitos estão afirmando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eles não estão totalmente enganados. Na realidade, ela vai passar pela grande tribulação, mas não a igreja de Filadélfia, é a igreja de Laodiceia, a igreja rebelde que vai passar pela grande tribulação. Para a igreja fiel está escrito, Daniel 9:24, que ela está livre dela. Você não vê a igreja ali. Romanos 8, isso é para a igreja fiel. E o que está escrito em Romanos 8? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. A igreja de Laodiceia, não se cumpre nela esta palavra. Quando diz lá que não anda segundo a carne, a igreja de Laodiceia está andando na carne. Os holofotes, a fama, o dinheiro, a ostentação, os artistas, os coaches, eles fazem parte da igreja de Laodiceia. E os que fazem parte da igreja de Filadélfia é o remanescente fiel dos nossos dias, aqueles quais o apóstolo Paulo disse:
todo aquele que quer viver piamente o Evangelho de Cristo padecerão perseguição. A igreja fiel, ela é perseguida. A sua mensagem não é muito bem-vinda, a sua doutrina, os seus ensinos não é muito bem-vindo. Por quê? Porque não somos deste mundo, somos peregrinos em terras estranhas. E olha o que vemos na palavra de Deus. Romanos 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não tem condenação para os crentes fiéis, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Você já notou que parte puxam para o pré e a maior parte parece que está puxando para o pós-tribulacionismo? A linha pré é bíblica, é autêntica. Está escrito na santa e gloriosa palavra de Deus que não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 afirma isso. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 3, afirma categoricamente que a igreja não passará pela grande tribulação. O que está escrito no versículo 3? Antes da manifestação do anticristo, vai haver a apostasia. A apostasia ali, em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 3, é retirada de um povo da terra. Aí vai se manifestar depois o anticristo. Porque está escrito ali no versículo 6 e 7 que há um que detém até que ele seja manifestado. E quem detém o anticristo de tomar as rédeas deste mundo é o corpo de Cristo que está na terra, a igreja. E não é a igreja de Laodiceia, é a igreja de Filadélfia. Assim que a igreja de Filadélfia for arrebatada, o anticristo assumirá as rédeas do mundo por 7 anos. E boa parte dos ministérios hoje estão preparando o povo não para entregar para Jesus, mas para entregar para o anticristo. Isso é lamentável. Reveja, meu irmão, minha irmã, se você pensa que a igreja vai passar pela grande tribulação, reveja os seus conceitos. Porque a igreja fiel não passará pela grande tribulação. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 10, aliás, capítulo 3 e verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a face da terra. É tão difícil você acreditar que a igreja não passará pela grande tribulação. O que está acontecendo aí na sua cabeça? Confusão, confusão. Muitos estão confusos e fazendo falsas afirmações. Que Deus tenha misericórdia.
a preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Filadélfia, ela será tirada desta terra, em especial, ela será tirada do meio de outra igreja, porque as duas estão juntas. No último tempo, Laodiceia e Filadélfia estão juntas. Uma vai subir e a outra vai ficar. Mas note uma coisa, todos aqueles que estão afirmando que a igreja vai passar pela grande tribulação, talvez sem esta pessoa saber, ela está entregando a noiva de Cristo para o anticristo. Mas como não sou eu e não é você, e não é nem o ministério que vai entregar a noiva de Cristo para o anticristo, tudo bem, porque quem vai entregar a noiva fiel para o noivo fiel é o Espírito Santo. Analise. Que Deus os abençoe. Graça e paz seja sobre todos vocês.